Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Vamos continuar as nossas reflexões sobre espiritualidade, não é? Estamos chegando ao final. E hoje eu vou falar sobre uma prática que ela é muito importante. É uma prática muito difundida nas oficinas de oração. É o dia de deserto. Geralmente a gente diz assim, fazer o deserto. Na espiritualidade do irmão Carlos de Foucault, nós também temos por mês, cada mês, um dia de deserto. Um dia em que a gente se retira para colocar-se em oração. Deserto é, em primeiro lugar, a experiência do absoluto de Deus e do relativo de tudo mais, incluindo tanto as pessoas como a nós mesmos. Por isso que no deserto a gente tem a prática de levar somente a Bíblia. Não se leva mais nenhum outro livro. Porque é um dia, é uma tarde, é uma manhã em que a pessoa vai ficar sós com Deus, com a sua palavra. Deve-se procurar um local silencioso, distante das pessoas, desligar os celulares, porque o celular vai atrapalhar bastante, então a pessoa deve desligar seu celular e fazer a experiência do estar só com Deus. E aí, no deserto, a pessoa vive essa dimensão do absoluto. Somente Deus. Aquilo que Santa Teresa d'Ávila dizia, né? Só Deus basta. No deserto estamos sós, diante de Deus. E esta presença deveria bastar para plenificar e dar sentido à nossa vida. No deserto, amar e buscar a Deus com todo o coração, com toda a mente, com todas as forças, é a única alternativa possível. E assim experimentamos a verdade fundamental da mística cristã. Deus nos amou primeiro e vem ao nosso encontro. No profeta Oséias, no capítulo 2, no versículo 16, diz assim: Por isso, eis que eu a seduzirei, conduzi-la-ei ao deserto, falar-lhe-ei ao coração. Então a gente percebe que a gente diz assim, fazer o deserto, ou ir para o deserto. Seria muito mais a gente pensar que é Deus que me leva para o deserto. É o Espírito, como aconteceu com Jesus, que me conduz para o deserto. Vamos ao deserto sem enfeites e sem máscaras, no silêncio e na pobreza do ser, para escutar Deus falar ao coração, para deixar Deus ser Deus. Não é tão simples o estar no deserto, porque aí vai se manifestar todas as nossas máscaras, todas as nossas angústias. Então, a gente vai para o deserto para o encontro com Deus, mas também vai para o deserto para o encontro consigo mesmo.
E todas aquelas situações de fuga que a gente fazia quando estava em casa, ligar a televisão, ir para a casa de alguém, a gente não tem como fazer isso no momento do deserto. Então, é um exercício de encontro com Deus, mas é um exercício também doloroso. Porque se a gente vai para o encontro com Deus, a gente vai descobrir que este encontro não é algo tão simples. Agora, sempre que Deus quer chamar alguém para a intimidade com Ele, Deus conduz esta pessoa para o deserto. Ninguém vai por iniciativa própria. É Deus quem conduz. Por isso que soa um pouco estranho quando a gente diz, eu vou fazer o deserto. É a nossa linguagem, mas nós não fazemos deserto. O deserto é o Espírito de Deus quem me conduz, quem me leva. O Espírito nos impele também nós ao deserto, para experimentar a aventura de Deus com os homens. Não é um lugar somente geográfico, mas é um lugar teológico. Você está ali, sozinho, com um pouco de comida, não é? Leva um pouco de comida e com a palavra de Deus. Pronto. Você vai ler as Sagradas Escrituras, vai ler a palavra de Deus. E aí? Vai chegar o cansaço, vai chegar o sono, vai chegar as dificuldades, as distrações, não é? Então vai chegar todas aquelas coisas que a gente foge. Só que o deserto é um meio para que eu possa me encontrar com Deus. E para que eu descubra este absoluto de Deus, como eu já falei. Porque às vezes a gente diz que busca Deus, mas a gente busca muitos subterfúgios, muitas coisas que interferem nesta busca de Deus. A gente encontra muitas coisas que vai nos alimentar. Às vezes é o devocionalismo. E no deserto, e é por isso que eu digo que é importante que leve unicamente a Bíblia, no deserto sou eu e a palavra de Deus. Eu e a palavra de Deus. Pronto. Posso escolher um livro para ler. Dou um exemplo. Você pode dizer o seguinte: neste meu deserto, eu vou ler a primeira carta de João. Pronto, você passa o dia lendo vagarosamente a primeira carta de João. É muito interessante fazer essa experiência, porque a gente lê apenas um texto, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente às vezes lê de uma forma muito rápida e vai passando de um texto para o outro. No início do nosso curso, eu falei sobre a leitura lenta e a leitura repetitiva. Então, quando a gente começa a ler, a gente vai lendo com muita rapidez. Mas quando a gente vai repetindo o mesmo texto, a gente vai se acalmando, vai se tranquilizando, né? E vai repetindo o texto mais devagar. Às vezes até chega um certo cansaço, que aí eu devo parar, né? Depois retomo o texto novamente. É um exercício que a pessoa faz.
ler, por exemplo, o Sermão da Montanha. Vou ler neste deserto o Sermão da Montanha. Pronto. Você vai ler o Sermão da Montanha. Unicamente isto aí. Como é durante um dia, mesmo que você repita, tenha que repetir muitas vezes, mas vai ter momentos que você vai silenciar. E pode ser que nesses silêncios, Deus lhe oriente com alguma palavra, lhe dê alguma palavra, e você deve anotar ou guardá-la no seu coração. Aí é bom quando a gente tem um pequenino caderno de anotações. A gente deve anotar as inspirações que o Senhor está me colocando neste deserto. Mas também, às vezes, o Senhor não fala nada. É unicamente o silêncio. O deserto é um exercício para perceber o quanto a nossa vida gira ao redor de nós mesmos. A gente não tem muita consciência disso. O quanto o eu egoísta domina a nossa vida. Então, no deserto, a gente vai tomar consciência deste eu egoísta. Avaliamos o passado, lamentamos os nossos erros, criticamos o presente, olhamos para o futuro, fazemos planos como viver melhor. Então, tudo vai girando em torno de si mesmo. É o meu passado, é o meu presente, é o meu futuro. Às vezes há um excesso de preocupação com o meu futuro. Então, quando a gente vive em torno dessas questões, na realidade nós estamos vivendo em torno de nós mesmos. É o ego, é o eu, que está agindo, que está dominando aquela situação, né? É preciso aprender a viver o presente. E no deserto, eu devo viver o presente. Deus está no presente. Se nós estamos atentos, vamos perceber que a nossa vida gira ao redor de nós mesmos. O desafio é fazer exercícios para que a nossa vida comece a girar em torno do outro e principalmente do grande outro, que é Deus. Então, deslocar, fazer essa passagem da vida em volta de mim mesmo para a vida em torno de Deus é um exercício que a gente só aprende a fazer passando pela experiência do deserto. Sem a experiência do deserto, a gente fica sempre voltado para si mesmo. Então, essa experiência do deserto, ela é fundamental para a nossa vida espiritual. Porque, às vezes, até na vida espiritual, a gente está em busca de si mesmo. Do meu sucesso. E como eu não tenho sucesso na vida profissional, como eu não tenho sucesso em outras dimensões da minha vida, então eu vou fazer sucesso na vida espiritual. Eu vou ser o santo, para que todo mundo me veja como santo, como uma pessoa espiritual. Isso ainda é uma busca de si mesmo. A pessoa está centrada em si mesmo e precisa se libertar disso. Então, no deserto, eu tomo consciência desta realidade.
Porque são situações muito sutis. Muito sutis. E a gente não percebe, né? Seria o caso de um bom diretor espiritual. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para vocês perceberem, né? Às vezes, a mulher, ela é muito maltratada pelo seu esposo, né? Ela sofre traições e uma série de rejeições. Então, o que é que ela faz? Ela se dedica à oração, à vida espiritual. Porque ela quer mostrar para o esposo, no fundo ela quer mostrar para o esposo que as outras que o esposo tem são pecadoras e ela é a santa. E que por isso ele não devia fazer o que ele faz com ela que é uma santa. Então, ele está com a outra. A outra é mais bonita do que eu, faz mais sucesso do que eu, venceu na vida melhor do que eu, mas eu sou santa, eu sou de Deus, eu sou a melhor. Está vendo? É uma fuga. O que é que se deve fazer aí? Primeiro do que tudo, o meio com que Deus chamou esta criatura para a intimidade com Ele foi o sofrimento, as dificuldades que ela passa. Agora, é necessário purificar essa comunhão com Deus. É necessário que ela descubra o absoluto de Deus. Que ela vai a Deus, ou que ela está em busca da intimidade com Deus, ou que Deus está indo ao encontro dela, não para que ela se torne mais santa e para que o marido a veja, mas porque Deus a ama. Então, a pessoa tem que descobrir o relativo que é marido, que são as outras, que são todas as coisas, e o absoluto de Deus. Então, quando a pessoa descobre isso e toma consciência desta realidade, e a pessoa se liberta, então a vida espiritual se torna mais leve, mais tranquila, sem afetações. O deserto, ele nos cura das afetações, porque eu não sou tão santo como eu pensei que eu era. Eu vou para o deserto, vou passar um dia e vou ter um encontro maravilhoso com Deus. Aí eu chego, passo um dia de aridez, leio a Bíblia, não entendo aquilo que eu estou lendo, me canso, sinto dores nas costas, sinto sono, fico desejando que o dia passe rápido e quando passa o dia e chego em casa fico me perguntando, mas e aí? Parece que eu não vivi nada daquilo que eu imaginei. Está vendo? O deserto é esta purificação, onde aquele plano que eu fiz, que seria entre anjos, que seria uma coisa maravilhosa, aquele plano caiu por terra. Foi totalmente diferente do que eu imaginei. Então o deserto ele tem esta maneira de nos educar. Deus nos educa através desses desertos. É o que São João da Cruz chama de tirar o desmame. A pessoa se converte, não é? E descobre a vida de oração. E como é maravilhoso rezar. E aí reza 5, 6 terços por dia, reza bastante, faz muita penitência, e que coisa maravilhosa, como eu sinto uma coisa maravilhosa na minha vida. Na realidade, a pessoa está buscando essa satisfação psicológica. Então, o que é que Nosso Senhor faz? Tira dela essa satisfação.
Aí a pessoa começa a não rezar mais os 5 terços, começa a não achar que é a grande estrela, começa a caminhar mais devagar, porque na realidade a pessoa estava buscando a si mesma. Assim como alguém, quando está ansioso, toma um comprimidozinho para ter a paz, então aquela pessoa tomava o comprimido terço para ter sua paz. Então era uma satisfação psicológica. E aí a pessoa precisa se libertar. É um desmame, como dizia São João da Cruz. Então, o deserto me ajuda a descobrir o quão árida é a palavra de Deus. Que não é fácil ler a palavra de Deus. Que às vezes eu me coloco diante de Deus e Deus não vem. Deus não vem na hora que eu quero que Ele venha. Deus não está à minha disposição. Eu sou quem devo estar à disposição de Deus. Que aquele projeto que eu fiz, daquele belíssimo momento de oração, não foi nada do que eu imaginava. Então, o deserto nos purifica. O deserto nos purifica. Às vezes a gente vê pessoas assim, que têm um certo exagero, né? Tem um certo exagero para se sentir diferente dos outros. Hoje a gente vê, eu tenho todo respeito, não é? Para mim isso não é problema de forma nenhuma. Por exemplo, na questão da comunhão de joelhos, isso é um direito que o fiel tem. O fiel pode escolher a forma como ele deve comungar, seja em pé, não é? Seja de joelhos, ele pode escolher tranquilamente, não é? Mas o fato de eu receber a Sagrada Comunhão de joelhos não me torna melhor do que o meu irmão. E às vezes a gente tem essa ideia consigo mesmo. Olhe, eu sou uma pessoa muito de Deus, está vendo? Só comungo de joelhos. Não. É um ato exterior. Né? Ou então usar um lenço na cabeça. As mulheres hoje estão usando muito. Né? Eu sou mais católica porque eu uso um lenço na cabeça. Não. Não se pegue com isso. Isso é fantasia da sua cabeça. Pode continuar usando o seu lenço. Não vou aqui questionar isso, mas isso não me torna melhor nem pior do que ninguém. O fato de eu comungar de joelhos não quer dizer que eu sou o mais santo. A gente tem que saber discernir isso aí direitinho. Ou viver com o terço na mão, só vestir camisa que tem estampas de santo, né? São João da Cruz não aceitaria nada disso para os seus dirigidos. Nada disso São João da Cruz aceitaria. Porque a espiritualidade, ela deve ser muito discreta mesmo. Né? Então, quando a gente começa a entrar nesses exageros, é algum problema psicológico que a pessoa está passando. E que precisaria de um bom diretor espiritual para ajudar essa pessoa a se libertar destas coisas. Porque aí a pessoa fica preso nisso. O deserto nos ajuda neste processo, nesta caminhada. O irmão Carlos de Foucault, ele diz assim: é preciso ter passado pelo deserto e lá permanecido, para poder experimentar a graça de Deus. Lá desaparece tudo o que não é Deus. Está vendo? O silêncio, o recolhimento, o esquecimento de tudo que é criado. É necessário para a alma, para que Deus possa erguer nela o seu reino e poder criar nela o espírito de íntima união com Ele. O diálogo da alma com Deus em fé, esperança e caridade. Mais tarde, a alma produzirá fruto na mesma medida em que se formou nela o homem interior. Só é possível dar o que se tem.
na solidão, numa vida só com Deus, num profundo abandono, Deus se entrega totalmente àquele que se entrega totalmente a Ele. Então, mais uma vez, não é? O recolhimento, o esquecimento de tudo que é criado. Aqui não é o desdém pela criação, de jeito nenhum. Aqui é saber colocar a criação, saber colocar as coisas dentro do seu devido lugar, dentro do seu devido valor. A pessoa não pode achar que porque é cristão, não é? As coisas devem estar a meu serviço. Não, de jeito nenhum não. Então, o silêncio, o recolhimento, o esquecimento de tudo que é criado. Tudo é relativo. Aí a dificuldade começa aqui, no celular. Né? E se alguém ligar para mim? E se alguém precisar de mim? Está vendo? Está vendo como são as coisas? Então, sempre gira em torno do eu. Então, saber libertar-se destas coisas. Depois entregar-se totalmente a Deus. É aquilo que, um dia desse, nós lemos nas cartas de Santa Teresinha do Menino Jesus. Colocar tudo no banco do amor. Sem pretensões. A vida espiritual, ela não tem nenhuma pretensão, a não ser Deus. Nem Deus é santo. Nada, a não ser Deus. Eu vou ser da igreja, eu vou estar na igreja porque Deus vai me abençoar. Precisa passar pelo deserto. Eu vou estar na igreja porque eu vou atingir tais e tais sucessos. Precisa passar pelo deserto. Precisa se despojar de tudo, como afirmava São João da Cruz. Então, do sucesso também. Do sucesso também. Buscar a vida sem sucesso. Buscar Deus. Somente Deus. E nada mais. Irmão Carlos foi experimentar a presença de Deus no deserto para poder experimentar a presença de Deus no povo sofrido, faminto, excluído, sem nome e sem direito. Pobre é quem vive na insegurança, sem dinheiro, sem saber como será o dia de amanhã. Tem uma história muito bonita do irmão Carlos, o irmão Carlos de Foucault. Ele foi morar com os tuaregues no deserto do Saara e fez lá a casinha dele, o eremitério dele, o Santíssimo Sacramento, a vida de oração, tudo muito bonito. E ele ajudava muito o povo, ajudava muito as pessoas, porque ele era muito rico, ele era conde, então a família dele era muito rica na França e mandava roupas, mandava muita coisa para ele para distribuir entre os tuaregues, que é uma das tribos mais pobres naquela época, na África. E aí, a casa dele sempre era muito visitada, porque as pessoas iam pedir as coisas, né? Aí, de repente, pararam de mandar as coisas lá da França. E quando pararam de mandar as coisas lá da França, as pessoas sumiram. E o irmão Carlos, ele sofreu muito, porque ele tinha na mentalidade dele o seguinte: eu vim para ajudar estas pessoas. Eu vim para fazer o bem a estas pessoas. Isso é espírito de superioridade. Eu vim para ser útil. Eu ajudo estas pessoas. Então,
Quem ajuda está numa posição melhor do que quem é ajudado. Então, ele se satisfazia com isso. Ele se sentia muito feliz. Graças a Deus que eu tenho alguma coisa para ajudar estes tuaregues. Era o paizão. Bom, por problemas que era no período muito difícil, os familiares da França deixaram de mandar este dinheiro. E surgiu, nesse período, uma grande seca no Saara. Não chovia. E o irmão Carlos foi ficando muito triste, porque as pessoas foram sumindo. Foram sumindo, sumindo. E ele ficou tão triste, ele ficou tão deprimido que ele adoeceu. Ele adoeceu e caiu de cama. Caiu na cama mesmo para morrer. E ninguém ia lá. Quando foi um dia, um tuaregue foi lá. E quando chegou lá, encontrou o irmão Carlos muito doente. O que é que acontece? O tuaregue foi e no raio de 20 quilômetros ele foi pegando um pouquinho de leite dos diversos pastores que cuidava das ovelhas, um pouquinho de leite das cabras, um pouquinho de leite e trazia para o irmão Carlos todo dia. E o irmão Carlos foi tomando aquele leite e foi ficando bom e se recuperou. E aí ele aprendeu uma lição. Ele disse, olha, eu pensava que tinha vindo aqui para salvar este povo, mas foram eles que me salvaram. Está vendo? Agora, essa lição ele aprendeu numa experiência de deserto. Ele disse, eu vim para cuidar deles, mas são eles que estão cuidando de mim. Isso aí, minha gente, só o Espírito de Deus é que pode agir na nossa vida e fazer com que a gente descubra isso, com que a gente entenda isso, com que a gente perceba isso. Eu vim para ajudar, mas eu fui quem fui ajudado. Então, a pessoa deixa de ser o centro. E o interessante é que quando ele ficou bom, não veio mais nenhum produto da França, mas os tuaregues voltaram a visitar ele. Toda a amizade dele voltou. Eles agora eram amigos dele, não porque ele trazia as coisas, mas porque eles diziam assim, nós cuidamos do homem de Deus. Nós cuidamos dele. Ele é igual a nós. Ele antes cuidava da gente, agora a gente cuidou dele. Então nós vamos continuar cuidando dele. Está vendo? Então foi uma purificação na mente, na vida do irmão Carlos e uma purificação para aquele povo. Aí foi quando ele descobriu a verdadeira amizade, que é o que a nossa campanha da fraternidade, não é? Traz este ano. A amizade social, a verdadeira amizade. Não é simplesmente do dar, mas é do receber. Quando a gente vai ao encontro de uma pessoa, a gente não vai somente para dar, a gente vai para receber. Mas isso aí, só a espiritualidade do deserto é que pode me ajudar a descobrir isso. Eu não sou o centro, eu não sou o salvador da pátria, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou apenas uma pessoa que vive o absoluto de Deus. Pronto, somente isso. Porque às vezes a gente diz assim, eu quero fazer grandes obras espirituais. Tudo bem, se você pode fazer, você faz. Mas aquela pessoa que está doente lá na sua cama e que reza todos os dias o seu terço,
pode ser muito mais missionário ou pode estar muito mais transformando o mundo do que eu ou você que estamos agindo nesse mundo. Mas a gente sempre tem uma mania de grandeza. Eu quero fazer coisas. Eu quero fazer, né? Eu quero fazer coisas. E aí a gente termina se esvaziando. Né? Então o deserto me ajuda a isso. Tem pessoas que trabalham no social que acham que vai transformar o mundo. Você vai dar uma pequenina contribuição para a transformação do mundo. Pronto. Se você conseguir transformar 50 pessoas, pronto, já dê graças a Deus. Porque nem eu e nem você somos o salvador da pátria. Nem eu nem você temos a fórmula de como vamos resolver os problemas do mundo. Aqui a gente dá uma contribuição. Como as irmãs lá nas Clarissas também dão a contribuição dela. Porque não é somente agir. Se fosse somente pelo agir, o mundo estaria transformado. É muito mais do que isso, as coisas são muito mais profundas. Mas somente no deserto, quando a gente procura viver essa espiritualidade do deserto, quando a gente procura se retirar de vez em quando para estar sós com Deus, somente na solidão é que Deus vai falar no nosso coração. É que Deus fala. É quando nós estamos na solidão. Aí Deus vai falar ao nosso coração. Por isso que é tão importante essa espiritualidade do deserto, esse estar ou me comprometer uma vez por mês, desligar tudo e viver essa intimidade com o Senhor de uma forma mais profunda. O ideal é que seja um dia, mas a pessoa pode fazer uma manhã. Eu tenho um amigo que ele faz a manhã toda. Do sábado ele mora só, então a manhã toda do sábado ele não fala com ninguém. Pronto. Silêncio total. Pronto. O olhar atento nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Então, o deserto é o lugar do encontro consigo mesmo. E o lugar do encontro com Deus. O lugar do encontro com Deus. Deus fala, se revela, se manifesta neste deserto. Essa semana, lendo as Sagradas Escrituras, eu descobri uma coisa muito bonita aqui no livro do Deuteronômio, no capítulo 33, versículo 16. Que o favor de quem habita a sarça venha sobre a cabeça de José. Veja bem, quem é que habita a sarça? Deus. Onde é que Deus se manifesta na sarça quando Moisés vai para o deserto? A sarça é uma planta espinhosa, encontrada no deserto. Então, Deus habita a sarça. Agora, eu fiquei pensando comigo mesmo. Deus é o Criador de todas as coisas. Criou todas as plantas, as árvores, o cedro, os pés de eucalipto, tantas plantas enormes, bonitas, os ipês, que dão flores belíssimas. Mas qual foi a planta que ele escolheu morar? Na sarça. Ora, a sarça, nós vamos encontrar aqui no Êxodo, no capítulo 3, a historinha da sarça. A sarça, meu irmão e minha irmã, a sarça é uma árvore de menor valor. É uma árvore insignificante. É uma planta espinhosa.
Ora, quando nasce planta espinhosa dentro do roçado, o que é que a gente faz? Arranca. Então, veja aonde Deus habita. Ele não habita no cedro do Líbano. Ele não habita no pé de ipê, tão bonito. Mas ele habita numa sarça. Habita uma árvore de menor valor. A sarça. E outra coisa muito bonita que eu descobri é que quando Deus aparece a Moisés, Deus diz assim: tira tuas sandálias de teus pés, porque o lugar no qual tu estás parado é solo sagrado. Então a gente sempre pensou que o tirar as sandálias, porque o solo é sagrado. Mas tem uma outra explicação. Moisés, por sua vez, ao tirar as sandálias, assemelha-se aos escravos, que quando eram deportados de um lugar para outro, não usava sandália, vivia com os pés descalços. Quantas fotos que nós temos dos nossos escravos no Brasil colônia com os pés descalços? Então, os pés descalços é a atitude de quê? Do deportado, do preso, do escravo. Então, veja bem. Aquele que agora se iguala aos descalços, futuramente irá celebrar a liberdade com eles. Escravidão do Egito. Então, tirar as sandálias é igualar-se com os descalços. É ser um deles. Aí aqui eu me lembrei de Jesus. Lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, que sendo igual a Deus, assumiu a natureza humana e se tornou escravo morrendo na cruz. Cristo se iguala a nós. E o mais interessante é que, quando é lá no Êxodo, no capítulo 12, que é a historinha da Páscoa, a festa da libertação, né? Quando Deus liberta seu povo, aí diz assim, versículo 11, e assim o comereis, quadris cingidos, vossas sandálias em vossos pés. O livre, o libertado, tem as sandálias nos pés. Então, Moisés tira as sandálias, se iguala aos escravos no Egito. Quando é libertado na noite de Páscoa, calça as sandálias. Jesus Cristo era Deus. Assume a nossa natureza humana, torna-se um de nós. Paulo vai dizer, se faz pecado por nós, para depois voltar à sua glória. Então veja, que tem que descer. É aquela atitude, não é? Que o irmão Carlos coloca tanto. Tem que ir ao deserto, tem que tirar as sandálias, tem que provar, não é? Da desnudez espiritual. Tem que provar a insegurança. Deserto onde não tem nada, não tem água, não tem comida, não tem casa, não tem árvore. Está vendo? Não há nada e ninguém, a não ser eu comigo mesmo. Tem que provar as dores do mundo. Tem que inserir-se no mundo do sofrimento, da dor, para poder cantar a festa da libertação. E isso nós só iremos fazer quando nós formos ao deserto. Às vezes Nosso Senhor nos coloca, não é? A dor, o sofrimento também é um deserto. Vamos encerrar nossa aula, não é? Agradecendo ao Senhor por Ele nos ter dado essa graça e por Ele nos conduzir ao deserto. Amém. Que Maria, a sede da sabedoria, nos ajude
a sermos fiéis ao Evangelho. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen.